Vamos para mais uma reflexão. Nós estamos falando essa semana, esses dias, sobre relacionamento. E ontem nós falamos um pouquinho sobre relacionamento. E por que nós temos a nítida impressão, isso é um fato, que quando nós passamos a conviver, a pessoa ela muda. Na realidade, no vídeo de ontem nós falamos exatamente sobre isso. A pessoa ela não mudou. Ela simplesmente partilha a partir desse momento da intimidade. E na intimidade a nossa nudez ela é revelada. Ou seja, os nossos defeitos, as nossas faltas, as nossas falhas. E tudo bem, a gente pode e deve entender esse processo e aprender a lidar com isso. Porque não existe ninguém perfeito. Então, se esse tema ele te interessa e você conhece alguém, quero convidar você para se inscrever nesse canal e vamos falar sobre relacionamentos e outras coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Então, também se você conhece alguém, compartilha, curte, porque tenho plena convicção que Deus ele está nesse momento conduzindo a nossa vida para que a gente possa fazer reflexões e essas reflexões possam trazer mudanças no nosso comportamento. Então, dando continuidade ao que nós iniciamos ontem, falando sobre a questão de relacionamento, e muitas vezes nós temos essa nítida impressão de que você casou com uma pessoa que você não conhecia. Você tem essa impressão, mas na realidade isso é um fato. Quando a pessoa casa, ela não conhece a pessoa, porque a parte externa que nós convivemos, ela não é suficiente para ela mostrar quem verdadeiramente a pessoa é. Isso significa que mesmo que você tenha um convívio grande com a pessoa externamente, o conhecimento ele só vem a partir da convivência. E é nessa convivência que a nossa nudez é revelada, que aquilo que nós somos entre falhas e defeitos vão aparecer. Só que nós abordamos ontem justamente a questão das falhas. Mas as coisas boas também aparecem nesse contexto da intimidade, nesse contexto, nesse ambiente da convivência. Então, coisas boas, então de repente você olha para o seu parceiro ou para a sua parceira e você começa a ver coisas legais, coisas boas, coisas positivas. E aí a gente começa a fazer esse filtro entre as coisas que elas realmente são boas e as coisas que não são. E a gente começa a trazer a partir dessa filtragem um equilíbrio para a relação. O que acontece na maior parte das vezes? Quando a pessoa ela está focada no defeito do outro, ela não vai ter a mente aberta para entender que o outro também tem coisas boas. Por quê? Porque por mais que o outro se dedique, por mais coisas boas que esse outro possa ter, por mais que o outro se esforce, uma vez que eu estou pontuando, focada, centrada nos defeitos dele, todo o resto é como se ele não existisse. E isso também a gente precisa entender como uma questão comportamental, que é, como uma questão de percepção, também que é, e como uma questão espiritual. Porque uma vez que eu observo, a minha percepção está sempre voltada para as falhas e para os defeitos do outro, que pode ser qualquer outro. Nós estamos falando de relacionamento, que pode ser o conjugal, pode ser relacionamento pais e filhos. Então, uma vez que eu estou voltada para o meu olhar para essa pessoa, só com os defeitos dela, eu deixo, como eu já falei, de perceber outras questões que são boas nessa pessoa. E automaticamente essa percepção, ela vai me levar a um comportamento que muitas vezes o meu comportamento, se eu percebo alguma coisa que não é bacana, qual é a tendência? É eu me comportar reagindo àquilo. Então eu não vou ter na mente a clareza para avaliar, para analisar, para tentar entender o contexto e aí automaticamente eu agir. Eu sempre costumo falar que existe uma diferença muito grande em o agir e o reagir.
Então, se eu estou focada nessa questão, digamos, do defeito do outro, eu não vou conseguir agir com consciência, analisando, pensando, verificando, medindo as coisas. Eu vou estar sempre reagindo. Então, qualquer coisa que ele fizer que vai estar voltado, porque eu estou focada para os defeitos desse outro, eu sempre vou estar reagindo. E esse será o meu comportamento com esse outro. Vai ser um comportamento de reagir a qualquer ação dele, mesmo que a ação seja boa, mesmo que a ação seja uma ação assertiva. Como a minha mente ela está engessada naquilo que ele não, digamos que eu não gosto, qualquer outra coisa que ele faça não vai surtir efeito. Por quê? Porque existe, é como se fosse real um engessamento mental. E isso entra a questão dessa percepção que nós temos, desse foco no defeito, aí cria esse engessamento e aí a gente se comporta ao invés de agir reagindo. Isso é um terreno fértil para o nosso adversário. Aí entra a questão espiritual, porque nesse contexto o nosso adversário ele vai se alimentar disso. Ele se alimenta muitas vezes dessa nossa percepção equivocada. Obviamente que a minha percepção ela vai gerar falas, ela vai gerar comportamentos, ela vai gerar reações. Então o nosso adversário, como astuto que é, ele trabalha em cima disso para potencializar aquilo que você já tem sentido. Então, ao invés de você, digamos, sentir isso, dentro da questão espiritual, o inimigo potencializa para que, digamos, uma situação de conflito corriqueira dentro de casa. O inimigo potencializa para que essa situação ela crie uma dimensão assim gigante em algo que poderia ter sido resolvido se ao invés de eu reagir, eu agir como uma mulher sábia que constrói seu lar, a sua casa, a sua família. Então, nós precisamos entender essas questões, porque é muito sério. Assim como eu falei ontem, existem casamentos que eles estão acabando por causas mínimas, por coisas mínimas, que poderiam ser resolvidas simplesmente se eu começar a refletir, a olhar, a ter um olhar ampliado, a ter uma percepção diferenciada. Mas uma vez que eu estou pontuando só que o outro não é bom, não faz nada certo, não tem nenhuma qualidade, só tem defeitos, eu estou fechada com esse pensamento, com essa percepção. E uma vez que eu esteja fechada com isso, dificilmente, se eu não for realmente estimulada a pensar de uma outra forma, se eu não for, orientada a pensar de uma outra forma e até às vezes confrontada, eu sempre vou ter um comportamento de reagir. Por quê? Porque aquilo que eu entendi e pronto, é a verdade. Não é verdade. Porque uma vez que a gente tem um outro do lado e eu só fazendo uma ressalva do que eu falei ontem, nós estamos falando sobre relacionamento cotidiano, da vida, do básico, do basicão. Nós não estamos falando de extremos. Provavelmente a gente vai falar, mas não agora. Por que não agora? Porque a gente precisa refletir. A gente precisa olhar para nós. Porque uma vez que a nudez dele é revelada, como eu falei ontem, eu vou repetir hoje, a minha nudez também é revelada. As minhas falhas e os meus defeitos. Só que não existe ninguém só defeito. Não existe ninguém só falhas. Não existe ninguém ruim totalmente. Obviamente que toda regra tem as suas exceções, mas não é o caso que nós estamos falando. Volto a dizer, nós não estamos trabalhando as exceções. Nós estamos trabalhando casais cotidianos, a vida cotidiana, a convivência. Então, o que é que acontece dentro dessa construção? Eu preciso começar a olhar para mim e ampliar a minha ação.
ampliar o meu horizonte, ampliar a minha percepção, para que com isso eu possa identificar que apesar dele ter questões, falhas, defeitos, coisas negativas, em primeiro lugar, eu também tenho, mas agora essa ampliação do olhar, ela começa a caminhar em cima de coisas boas, em cima de coisas que são assertivas, corretas, e a gente deixa, muitas vezes, quando a gente amplia esse olhar, de ficar focado em coisinhas. É muita coisinha que tem dentro do relacionamento. Muita coisinha, muita coisa desnecessária, muita intriga, muito banal. Só que assim, dentro de toda essa construção existe uma guerra espiritual. E a gente não pode negar isso. Então algo que é pequeno, ele pode se tornar um gigante. Eu vou falar algo que aconteceu agora pela manhã. Eu estava fazendo café e eu tenho um potinho, vários potinhos de mantimento, de condimento, de tempero. Eu queria colocar no pão para torrar e ele virou. Ele virou, derramou tudinho, um deles. Aí eu, e talvez em um outro momento aquilo tirasse o meu dia. Porque às vezes, você já parou para pensar que tem coisas mínimas que acabam o nosso dia? Mas eu tenho que falar uma coisa para você. É eu que permito que esse dia acabe ou não, ou ele permaneça na mesma bênção, na mesma sintonia que eu estava antes, no mesmo projeto de que vai dar tudo certo, que tá bem, que o Senhor é comigo, que mesmo diante das adversidades que não se podem evitar, os conflitos, eu sei que o Senhor está comigo. Então, às vezes, coisas mínimas, banais, isso foi só comigo aqui, tá? Agora, nas relações acontece igualzinho. E aquilo acaba o dia. Então, olha só, aí ele derramou aquilo, fez uma lambança. Pensa na lambança. Meu Deus, eu olhei aquilo, meu Deus, como foi que isso derramou agora? Misericórdia. Aí eu respirei fundo e digo, não, mas isso não era problema não. O que ficou em cima da mesa, tirei, louvando a Deus, Senhor, obrigado, Deus, isso não é nada, isso não há de ser nada, porque tu tens me dado um dia abençoado, esse dia tá lindo, eu levantei hoje crendo que o Senhor é comigo, não é isso que vai me aborrecer, tirar do trilho, me fazer descarrilhar logo no início da manhã. A parte do chão, varri, limpei, organizei, fechei e ficou tudo bem. Só que se eu não tivesse tido essa consciência de entender que isso acontece, que isso é da vida, que temperos caem, derramam, eu ia estar me esmurrando com raiva. Poxa, mas por que? Eu tô atrasada, tenho que sair, tá? O que eu ia ganhar com isso? Eu não ia ganhar nada. E automaticamente, quando eu reajo dessa forma intensa, negativa, entenda que isso é alimento para as trevas, isso é alimento para o inimigo. Nós damos munição para o nosso adversário vir contra nós. Nós damos munição para o inimigo vir contra a nossa casa. Nós damos munição para o inimigo vir contra o nosso casamento. Nós damos munição para o inimigo vir contra os nossos filhos. Tem coisas que eu não vou poder falar aqui, mas eu escuto cada coisa de filhos que falam para nós no ambiente terapêutico, que os filhos falam dos pais, que eu, como profissional, eu confesso que eu ainda me sinto impactada. Até como serva de Deus, como filha de Deus, e muitas vezes eu não escuto de filhos de pessoas que não conhecem a Jesus. Eu escuto de filhos de pessoas que conhecem a Cristo, que estão dentro da igreja. E a gente escuta coisas assim absurdas, coisas que não deveriam acontecer em lugar nenhum. Falas que vão reverberando na vida daquela criança, na vida daquele adolescente, ao longo da vida. Porque muitas vezes, enquanto pais, nós falamos e esquecemos. Mas eu não quero tratar sobre a questão dos pais agora, que a gente vai achar um outro momento. A gente está falando sobre relação.
Muitas vezes, dentro do casamento, nós falamos coisas e a gente esquece. Mas quem ouviu não esquece. E aquilo vai ficando minando. Aí o que que o nosso adversário faz? Pronto, eu pego a munição com a minha própria fala, com a minha própria mão, com o meu próprio comportamento inadequado. Eu entrego ao meu inimigo, o nosso adversário, a munição que ele precisa para vir contra a minha casa, para vir contra o meu casamento. E aquilo, o inimigo começa a minar dentro daquela fala que foi liberada. O inimigo começa a minar, e o inimigo começa a minar, e o diabo começa a minar. E aquela fala, às vezes, que ela entrou na mente da pessoa, ela vai criando, é uma bola de neve, aquilo vai ruminando, vai reverberando, e vai pensando, e vai refletindo. Chega um ponto, e normalmente acontece muito entre casais, a pessoa não chama a outra para resolver. É o exemplo que eu dei ontem. No momento que as pessoas estão em crise, eles não chamam, eles não pedem ajuda, eles já vêm na hora de separar. Eles já vêm na hora de separar. Mas porque eu tenho vergonha de falar, não tenho vergonha da hora da separação, não dá para escolher a vergonha, não tem jeito. Ou a gente pede ajuda logo, ou a gente vai ter que viver o processo, infelizmente, da separação. Então, o que acontece? Então, a pessoa, às vezes, ela não tem essa abertura com o outro, para chegar e falar, olha, aquela sua fala, você me feriu, eu não gostei daquela fala. Gente, isso é natural, isso é de boa. Eu preciso dar oportunidade para o outro falar. Aí acontece também muito nos relacionamentos, vamos lá. Aí o homem vai falar alguma coisa para a mulher. Aí a mulher, por que foi tu? Porque ela não ouve. Ela não para ouvir. A pessoa, o marido chega para essa mulher, porque nós estamos falando para mulheres, tem a parte dos homens, mas vai ser talvez num outro momento, mas está dando, nosso direcionamento é para mulheres. Então, aí o marido chega com essa pessoa, o marido, o companheiro, qualquer pessoa lá que você viva. Aí, olha, você fez alguma coisa, isso, ele tá de boa. Aí a mulher, ela explode. Por que você? Porque a culpa é sua, não sei o que. Aí faz uma vez, faz outra vez. Aí sabe o que vai acontecer? Dentro desse contexto, essa pessoa não vai mais falar. E aí toda vez que essa pessoa se sentir magoada, ressentida, aborrecida, estressada, ela não vai falar. O que acontece nesse contexto? Ela se fecha em copas, aí vai fechar, aí não fala mais, porque quando fala, a reação da mulher normalmente é uma reação extremamente negativa, não sabe ouvir, não sabe usar o filtro, não sabe falar, não sabe dar uma devolutiva para o outro, muitas vezes não sabe nem reconhecer que errou. Eu falei aquilo, mas eu não estava de cabeça quente, eu não deveria ter falado, eu quero que você me perdoe, eu vou tentar vigiar mais para que isso não aconteça. Dentro dessa construção também é muito comum as pessoas prometerem. Gente, não prometa nada, pelo amor de Deus. Você é uma mulher ferida. Aí o teu marido vem falando. Aí eu prometo. Aí você não. Aí eu prometo mudar. Não vai mudar. A coisa não muda assim. Então, a forma ideal que você tem para fazer isso é dizer exatamente: eu vou tentar vigiar mais para ver se eu não faço mais isso. Mas voltando para o nosso raciocínio dessa explosão que a mulher tem muitas vezes de nem ouvir o companheiro. O que acontece? Ele se fecha, digamos que apareça uma que escute. Do nada aparece alguém, porque eu dou munição para o inimigo. Nós damos munição para o inimigo. Infelizmente, nós fazemos isso. Aí do nada aparece uma desavisada lá e empresta o ouvido para ele. Aí empresta um dia, empresta 2 dias, empresta 3 dias, e você lá achando que você tá abafando. Empresta 4 dias, isso vai criando um vínculo, porque isso deveria estar acontecendo com você, que é a esposa dele, emprestando o seu ouvido para ele, para que ele possa falar sem você
reagir imediatamente com acusações, muitas vezes reage acusando já, e aí deveria estar acontecendo, não está, vem uma do nada que o inimigo levanta para ser esse ouvido que esse homem precisa. O final disso, eu acho que todo mundo que vê, que esse momento que vê esse vídeo vai entender o final. A gente não precisa ser muito esperto para entender qual é o final disso. Então, o que nós precisamos? Ser mulheres sábias. É difícil ser a mulher de Provérbios, lá 30, 31, é difícil. Mas em algum momento, qual foi o momento que você leu na palavra, olhou a vida e disse, a vida é muito fácil, tá tudo muito fácil. Volto a repetir o que eu falei ontem. No mundo nós vamos ter aflição, mas muita coisa nós poderíamos evitar se nós agíssemos de forma adequada, correta, assertiva, fazendo aquilo que nós devemos fazer, principalmente com os da nossa casa, com os que estão próximos. Tem algumas coisas que eu gostaria de tratar, mas no outro conteúdo a gente vai poder refletir um pouquinho mais sobre algumas questões entre a igreja e a casa. Então, que Deus abençoe tua vida, fica na Shalom do Senhor.